Boa tarde, eu sou o Thiago Lopes. Vou fazer a apresentação sobre o medidor de vazão eletromagnético, como da aula de instrumentação do professor Muriel. E a hidráulica tem sido essencial desde as primeiras civilizações, que se estabeleceram perto de fontes de água para entender as necessidades básicas, como comida, água e transporte. Com o tempo, a complexidade dos sistemas hidráulicos aumentou. Nesse contexto, a necessidade de medir a vazão da água tornou-se crucial. O método mais direto de medir a vazão é o das pesagens, que envolve medir o volume ou a massa do líquido em um determinado intervalo de tempo. No entanto, a escolha adequada de um medidor de vazão requer uma compreensão profunda dos requisitos específicos da aplicação, garantindo a precisão e eficiência do sistema hidráulico em uso. Entre os medidores modernos, o medidor de fluxo eletromagnético destaca-se por sua precisão e versatilidade. No entanto, ele apresenta algumas desvantagens, como a limitação a líquidos condutores, sensibilidade à interferência eletromagnética e o custo elevado da aquisição e instalação. A técnica magnética para medir a vazão é uma das mais flexíveis e universais, proporcionando perda de cargas mínimas e sem obstruções na tubulação, como é possível ver comparando o sensor eletromagnético com outro medidor de vazão, onde esse medidor tem esse cilindro no meio, obstruindo muito o fluxo da água. E o sensor eletromagnético tem apenas essas placas metálicas, que são os eletrodos, que fazem a medição do fluxo. Esse método mede o fluxo independentemente da temperatura, pressão, densidade, viscosidade ou direção do fluido, tornando-o altamente versátil. A principal restrição é que o fluido deve ser eletricamente condutivo, com os possíveis erros em fluidos com propriedades magnéticas. É eficaz para medir a variedade de fluidos de base aquosa, como água, águas residuais, lamas, pastas, ácidos, álcalis, sucos e polpa de frutas. O medidor de fluxo eletromagnético é composto por uma seção tubular feita de material isolante ou metálico revestido internamente com isolante, prevenindo curtos-circuitos. Bobinas ou ímãs permanentes são utilizados para gerar o campo magnético necessário. Eletrodos são instalados para medir a diferença de potencial gerada para a separação dos íons no fluido, permitindo a determinação precisa da vazão. Aqui a gente tem uma imagem também de um medidor de fluxo em corte. A gente pode observar tanto a carcaça de aço, o revestimento isolante, os eletrodos que são utilizados e os ímãs. O equipamento é montado com sensores, que são os eletrodos, posicionados perpendicularmente ao campo magnético e ao fluxo do líquido. Baseado na lei de Faraday, esse arranjo permite que um condutor em movimento dentro de um campo magnético perpendicular gere uma força eletromotriz perpendicular ao movimento do condutor e ao campo magnético. Isso possibilita a medição precisa da vazão dos fluidos. Na imagem aqui também a gente consegue observar o medidor de vazão completo, com o tubo de medidor e o conversor junto. Esse conversor aqui é o conversor para instalação remota, onde a gente pode ter um visor nele também. Ímãs geram um campo magnético contínuo e são usadas em aplicações especiais, como medição de vasos sanguíneos. Bobinas que podem gerar campo contínuo ou alternado são preferidas por sua versatilidade. No entanto, interferências externas e do fluido, além do efeito de polarização, como a formação de sais nos eletrodos, podem afetar a medição. O uso de bobina alimentada por corrente alternada ou contínua pulsada ajuda a reduzir essas interferências e o efeito de polarização, resultando em leituras mais estáveis e maior precisão na identificação do ponto zero de fluxo. Os medidores magnéticos podem ter eletrodos fixos ou móveis, sendo os móveis mais fáceis de limpar. Materiais comuns para os eletrodos incluem o aço inoxidável AISI 316L, Asteloy, titânio, tântalo, platina e níquel. Modelos mais recentes utilizam métodos capacitivos, eliminando o contato direto com o fluido e oferecendo vantagens adicionais. O conversor fornece energia
para excitar as bobinas e gerar o campo magnético. Ele lê a força eletromotriz induzida nos eletrodos e converte essa força em um valor de vazão. Esse valor pode ser exibido no visor do medidor ou convertido em sinais digitais, digital ou analógico para sistemas de controle. O conversor é geralmente instalado no medidor, mas pode ser posicionado distante com o uso de cabos blindados, que devem ser mantidos a pelo menos 1 metro de distância dos cabos de força para evitar interferências elétricas. Medidores magnéticos só funcionam como com líquidos condutores, pois necessitam de uma diferença de potencial elétrico. Esses líquidos contêm íons positivos e negativos, distribuídos de uma forma homogênea. O campo magnético aplicado no medidor separa esses íons de cargas opostas, permitindo a medição da vazão. A separação dos íons do medidor ocorre devido à força de Lorentz, que deflete as cargas em movimento dentro do campo magnético. Essa separação gera uma diferença de potencial elétrico, que é medida pelos eletrodos. O conversor processa a diferença para determinar a velocidade do fluxo. Ah, falando um pouco sobre a lei de Faraday, a gente tem a fórmula que está aqui na tela e tem essas devidas variáveis. É importante falar que a precisão desse medidor de fluxo ela é entre mais ou menos 0,2% do valor medido. Ela tem uma alta repetitividade e uma alta confiabilidade. A temperatura máxima que esse sensor consegue aguentar é de por aproximadamente 180 graus, que pode variar de acordo com o fabricante. Vale ressaltar também que a velocidade do fluxo do líquido também é muito importante para a leitura correta desse instrumento. Para líquidos normais, como água potável, refrescos e vinho, bebidas assim, entre 1 a 5 metros por segundo é o ideal. Líquidos a mais abrasivos, como polpa de minério, ácidos ou xaropes, entre 0,3 a 1,5 metros por segundo é a vazão ideal para a leitura desses líquidos. Lamas e pastas o valor mínimo é 1,5 metros por segundo. E líquidos com alta percentagem de sólido em suspensão é somente acima de 1,5 metros por segundo. Polpas de tomate, polpa de celulose e outros líquidos com maior viscosidade. Nas aplicações, a gente tem em diversas áreas da indústria, como tratamento de água, esgotos e efluentes, nas indústrias farmacêuticas, siderúrgicas, cimentos e derivados, na indústria têxtil e geração de energia, e também na indústria química, como diversas outras. Sobre a instalação, o medidor deve ser instalado em um ponto com uma seção reta em ambos os lados, para garantir precisão. Deve estar o mais longe possível de qualquer bomba na linha para evitar o fluxo pulsante, garantindo leituras estáveis e precisas. Ele não precisa estar sempre com. Não pode estar cheio a tubulação que ele vai estar medindo. É uma localização onde ele tem um fluxo contínuo e longe de qualquer interferência eletromagnética ou de motores que possam induzir isso. Sobre as vantagens e desvantagens, ele tem uma alta versatilidade, a vida útil dele de trabalho é longa, também podendo trocar as peças caso os eletrodos sejam móveis. Ele não gera perda de carga na vazão do fluido. A configuração dele é simples e rápida. Ele também pode ser controlado à distância ou com o visor fixado nele, com o conversor próximo ou longe. O sinal que ele emite pode ser digital ou analógico, dependendo do sistema de controle que vai ser utilizado. E as desvantagens dele é que eles são limitados a líquido condutor. Líquido que não consegue conduzir eletricidade, ele não. E interferência, ele não vai conseguir medir aquele líquido com certeza. E a sensibilidade de interferências dele também é muito alta, porque ele precisa ter uma precisão na medição dele muito elevada. Sem contar o custo elevado que ele também possui. E essa é a bibliografia que eu usei para fazer essa apresentação. Muito obrigado pela atenção e até mais.